Tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes de Artes, aqui do canal, e dando continuidade à nossa semaninha de legumes. Olha que projeto lindo, com couve-flor e brócolis, que eu trouxe pra gente fazer juntinhos no passo a passo. Mas antes de começar aqui o nosso trabalho da semana, dessa terça-feira, eu queria pedir para você, se você não é inscrito aqui no canal, chegou agora, gostou desse trabalho, vai acompanhar essa aula, eu te convido a assistir também as outras aulas, e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, deixa aquele like caprichado, não esqueçam de ativar o sininho para acompanhar todas as aulas que toda semana eu posto para vocês aqui no canal, tá? No nosso encontro de hoje, terça-feira, vamos fazer esse lindo trabalho, lembrando que aqui abaixo, na descrição desse vídeo, vai ficar toda a referência desse stencil e também o contato das minhas parceiras para que vocês possam adquirir esse stencil para fazer uma faixinha tão linda quanto essa ou com composições diferentes, tá bom? O risco, o guia de cores dessa aula e das outras aulas você vai encontrar lá no meu grupo do Telegram. O link fica aqui abaixo desse vídeo também. É por lá que você vai ter acesso ao risco e ao guia de cores para acompanhar aqui essa aula juntinho comigo, tá? Então, vamos lá para mais essa aula. Bom, pessoal, aqui, ó, como eu já havia explicado lá na primeira aula da semaninha, sempre ia começar com a faixinha aqui já feita, tá? Aqui abaixo desse vídeo vai ficar as 4 referências dos stencils usados aqui, tá bom? E a pessoa para quem vocês podem entrar em contato para comprar esses stencils. Tem essa opção de barrinha, vocês podem fazer outra composição e fazer barrinhas lindas, gente. Uma ótima opção para fazer também o acabamento aí do trabalho de vocês, tá? Olha só, na aula anterior foi feito esse trabalho aqui, ó, com beterrabas lindas, né? E bem realistas, tá? Eu sempre vou mostrar a opção que foi feita na aula anterior, tá? Então, assim, eu começo aqui, ó, na couve-flor, e ela é formada por... Como que eu vou dizer? Florzinhas, né? Sementinhas pequenininhas. Cada montinho desse aqui, ó, é dividido. Ela é sempre divididinha por cabecinhas, né? Então, eu preciso fazer essa divisão aqui, ó, pro meu trabalho sair bem bacana, tá? Então, eu vou usar o pincel número 8, o C523 da Castelo, no meu pratinho. Coloco um pouquinho do Aquarela Silk, venho com a pincelada do Mostarda. Eu já posso pegar junto um pouquinho do areia e venho aqui, ó. Nas divisões, ó, eu sempre vou deixar meio esfumadinho, mas eu preciso marcar todas elas, tá? Aqui, ó, por baixo da folhinha também, e venho marcando, ó, bem certinho, tá? Porque elas precisam aparecer bem certinho, ó. Então, eu venho marcando. Já volto, ó, espalhando, tá? Em todas elas. Por quê? Precisa fazer a junção bem certinho. Depois, eu vou dar volume nelas e, então, eu vou precisar que a tinta fique bem misturadinha, tá? Continuo aqui, ó, mais um pouquinho, ó, e venho sempre dividindo. Pego um pouquinho mais do areia, venho aqui, ó, por baixo, ó, aqui tem uma folhinha, e venho aqui, ó, sempre deixando, ó, a divisãozinha de uma cabecinha aqui e outra, bem feita, ó. Em alguns lugares, eu posso colocar uma isca do sépia para dar, ó, um pouquinho mais de profundidade. Tá vendo, ó? Aqui, vou colocar um pouquinho só. Aqui também, ó. Sujeirinha, é bem pouquinho, tá? É só para escurecer um pouquinho mais, ó, em alguns lugares. Volto novamente para o mostarda com um pouquinho do areia e venho aqui, ó. Sempre fazendo a junção bem certinho, ó. Dou uma pinceladinha pra ficar dessa forma, venho aqui também, ó. Pego um pouquinho do areia com um pouquinho do branco e venho pincelando, ó, nas divisõezinhas dentro, ó, dessas bolinhas, tá? Sem tirar a marcação que eu fiz do ladinho, tá? Do desenho, ó. Venho aqui, aqui e aqui também, ó. Mais um pouquinho. Essa primeira mão de tinta aqui, gente, é só pra deixar a junção bem feitinho, tá? Pra ajudar na hora, ó, de vir com o branco, tá? Feito isso, vou mudar meu pincel, venho
com o pincel Pituá número 8, pego um pouquinho do branco, coloco no meu pratinho, um pouquinho do verde soft, vou trabalhar, ó, junto com esse branco, em cada um dessas cabecinhas, ó, eu venho com batidinho, ó. Nessas maiores aqui, ó, posso usar esse pincel maior. Quando eu for fazer as menorzinhas, eu vou pegar um pincel menor, tá, ó? Venho aqui, ó, sem tirar as divisões que eu fiz em cada uma delas, tá? Já passo aqui, ó, pro pincel menor. Agora, vou usar o número 4. Continuo aqui, ó, sempre com batidinhos. Aqui, ó, também. A divisão, gente, tem que ficar aparecendo, tá? Porque a couve-flor é feita de divisõezinhas, mesmo assim, com as sementinhas, né? Cada cabecinha mostrando bem certinho a sua divisão, tá? Então, venho, ó, com branco e um pouquinho do verde soft e vou dando essa segunda mão de tinta, assim, ó. Sempre mostrando a parte ali, ó, deixando bem visível a divisão entre uma cabecinha e outra, tá? Venho aqui, ó, vou fazendo também, pego mais um pouquinho do verde soft e do branco e venho batendo. Aqui ficou faltando um pouquinho, pego mais um pouquinho do verde soft e do branco e venho aqui, ó. Aqui, ó, entre as folhinhas também, vou deixando, ó, feito bem certinho. Vem com mais um pouquinho aqui, ó. Mudo o meu pincel, vem com o pincel número 8, o C523, venho aqui, ó, refazendo um pouquinho a divisão, ó, e batendo, deixando um pouquinho mais suave, ó, mas tenho que refazer aqui algumas, tá? Venho com um pouquinho do areia e do mostarda e vou refazendo, ó. Bem certinho. Mais um pouquinho. Em alguns lugares, ó, jogo só um pouquinho do areia para dar profundidade e venho, ó, refazendo. Posso dar umas batidinhas menores aqui pelo meio. Venho aqui também, ó, criando esse efeito. Sempre deixando, ó, bem marcadinho. Nos lugares onde eu joguei um pouquinho do sépia, volto com um pouquinho, ó, do sépia e do mostarda, pra deixar um pouquinho mais visível. Aqui também, e vou fazendo a junção, olha só, aqui, ó, bem certinho. Vem com um pouquinho mais, aqui, ó, vou criar mais um detalhezinho aqui, ó, mais uma divisãozinha aqui. Bato bem certinho, aqui dou um pouquinho mais de profundidade e aqui também, ó, tá? Feito isso, venho. Eu vou usar, ó, um pincel número 8, esses de cabo amarelo, tá? As cerdas deles são mais fortes, ou pode ser até aquelas brochinhas. Eu vou abrir o pelo desse pincel. Como que eu vou fazer isso? Ó, dessa forma. Porque eu quero que o branco aqui ressalte, fique mais visível. Não precisa se preocupar, gente, que depois que a gente lava esse pincel, ele vai voltar ao normal, tá? Pego, ó, o branco, coloco lá no meu pratinho e venho, ó, fazendo algumas marcações, ó, algumas batidinhas pra ficar, ó, mais visível aqui, ó, no meu couve-flor, tá, ó? Tem que ficar, o branco tem que ficar algumas batidinhas, ó, mais forte, tá? Mais saltadinhas. Então, por isso, eu preciso abrir o pelinho do pincel pra ficar bem visível, tá? Vem com um pouquinho mais do branco e eu trago ele, ó, carregadinho mesmo de branco, pra ficar, ó, bem visível, assim. Entre uma marcação e outra, ó, eu dou uma pinceladinha também pra ficar mais suave. E essas marcações vai ter mais profundidade, então elas vão sumir um pouquinho, ó, tá? Vai ficar menos. Vem com um pouquinho mais do branco, sempre com o pincel bem carregadinho. E vou batendo, ó. Não precisa se preocupar, porque na hora que a tinta secar, vai sumir um pouquinho, então esse branco não vai ficar tão forte como e diferente como ele é no vidrinho, tá? Ele vai suavizar um pouco aqui. Venho aqui, ó, por cima da folhinha, venho aqui também e vou repetir o mesmo processo em todas as partes aqui, ó, sempre deixando, ó, bem cheio de detalhe, tá? Se o pincel
Carregou muito de tinta? Retiro, coloco lá no meu pratinho, abro novamente o pincel e venho sempre marcando assim, pra ficar sempre com batidinhos, ó. E ela vai aparecer, tá? Vem com um pouquinho mais aqui, ó. Suavizando, ó. Próximo da marcação, um pouquinho mais do branco. E venho aqui, ó. Mais um pouquinho, pra finalizar aqui, ó. E venho batendo aqui, ó. Bem certinho. Aqui, ó, entre uma marcaçãozinha e outra, ó, se apagar, volto com sujeirinha do areia e venho aqui, ó, só pra refazer aqui um pouquinho, ó, a marcação que se perdeu, tá? E olha só como que fica o resultado da nossa couve-flor. Feito aqui, ó, a primeira parte, agora eu venho pra fazer as folhinhas, ó. Aqui tem um pedaço, aqui uma inteira e mais um pedacinho aqui. Então, vamos lá? E pra fazer as folhas da couve-flor, eu vou usar as seguintes cores. Verde soft, verde kiwi, o verde abacate e um pouquinho do verde grama. Olha só, já adiantei as duas folhinhas menores, porque só aparece a pontinha delas, mas deixei essa grande aqui, ó, pra gente fazer juntinhos no passo a passo, tá? Então, ó, vem com um pouquinho do verde kiwi. Já pego, ó, esse verde kiwi com um pouquinho do verde soft, tá? Pra deixar ele um pouquinho mais claro. Venho aqui, ó, na parte da beiradinha aqui da folha e vou trazendo, ó, até aqui perto da nervura dela. A folha da couve-flor, essas últimas folhas aqui, ó, que envolve aqui a flor, ela tem uma nervura bem grossa e bem clarinha, né? Venho, ó, com um pouquinho do verde abacate aqui por baixo, ó, um pouquinho mais, tô usando o pincel número 8, o C523 da Castelo, ou pode ser o número 8 da 421 também, tá? Ou qualquer pincel de cabo amarelo também, que se você preferir, tá bom? Aqui embaixo eu vou usar um pouquinho mais do verde abacate, pra ele ficar um pouquinho mais escuro, pra dar aquele volume, tá? Venho aqui do outro lado, com um pouquinho mais do verde kiwi, começo aqui, ó, bem próximo, ó, desenhando a nervurinha e vou preenchendo, ó. Venho com mais um pouquinho do verde kiwi, venho aqui, ó, bem no desenho da nervura. Essa parte aqui, ó, que é um pouquinho mais fina, que vai ser distribuída aqui na folha, aí eu já posso passar por cima, tá? Venho com um pouquinho mais do verde kiwi, coloco lá no meu pratinho, pego com um pouquinho do Aquarela Silk e venho preenchendo aqui, ó. Essa parte aqui eu vou deixar um pouquinho mais clara novamente, aqui no começo, ó. E tem algumas folhas que ficam bem clarinhas, né? Venho com um pouquinho mais do verde kiwi com verde soft. Preencho aqui, ó, um pouquinho do verde soft aqui na beiradinha. Preencho bem certinho. Venho com a pinceladinha do verde abacate e do verde grama juntos. Aqui, ó, próximo, ó, a nervurinha. Em alguns lugares eu vou escurecer um pouquinho, tá vendo? Pego os dois junto bem na quininha do pincel. Venho aqui, ó, faço aquela voltinha, escureço, ó, um pouquinho desse lado aqui também, posso fazer isso. Mais um pouquinho do verde grama com verde abacate. Pego a tinta, ó, bem na quininha do pincel e escureço, ó, só um pouquinho em alguns lugares próximo, ó, da nervura. Venho aqui embaixo, escureço um pouquinho também com verde grama, ó. Venho com mais um pouquinho do verde grama e eu pego ele, ó, bem na quininha do meu pincel, porque eu consigo, ó, fazer esses contornos assim, ó, tá? Bem certinho, ó. Aqui também vou colocar mais um pouquinho e pronto. Mudo meu pincel, venho com o pincel número 6, vou pegar, ó, um pouquinho do verde abacate com um pouquinho do verde kiwi, tá? Pra ficar um tomzinho de verde bem clarinho. Venho aqui, ó. Vou passando, ó, contornando aqui a pontinha da folha, por cima, ó, de onde eu tinha passado o verde kiwi, pra deixar o verde, ó, um pouquinho mais vivo, tá? Um tomzinho de verde, assim, um verde folha bem clarinho. Venho aqui, ó, e passo também, ó, pra criar esse efeito, ó, tá vendo? Venho com mais uma pinceladinha, bem pouquinho, passo aqui, ó. E aqui, ó, bem na pontinha, ó, da folha. Faço a junção bem certinho, limpo o meu pincel, venho com verde soft.
uma pincelada do verde soft, eu vou preenchendo essa nervurinha aqui, ó. Posso preencher ela toda primeiro, para depois fazer os detalhes, ó. Então, venho caprichando aqui, ó, como eu disse, ela é bem clarinha. Então, aqui não tem segredo, é só preencher mesmo, ó. Venho pincelando, ó. Aqui eu já deixo os detalhezinhos, né, de onde vai sair as nervuras, ó. E venho pincelando. Preencho aqui bem certinho, levando a tinta, ó, bem em cima do risco. Já vou deixando, ó, as marcaçõezinhas de onde vai sair, ó, as nervuras, e vou trazendo ela aqui, ó, pro início, ó, pra pontinha aqui da folha, né? Ela vem até na ponta, ó. Venho aqui, já vou deixando, ó, as marcações bem certinho. Tô usando o pincel número 6, da 421, tá? Fiz isso, volto, ó, lá no meu pratinho, com um pouquinho do verde kiwi e do verde folha, pego bem verde abacate, perdão, pego bem pouquinha tinta no meu pincel, bem no meio, ó, dessas nervurinhas, eu vou fazendo algumas marcaçõezinhas, ó, mas é bem pouquinha, tá? E é só no meio. Venho com um pouquinho do branco, vou dar destaque, ó, bem no meio dessa marcação, estão vendo? É só pra criar aquelas, que ela é cheia de marquinhas, né? Só pra dar aqueles detalhes, tá? Volto, ó, para o verde soft. Aqui, ó, onde eu deixei essas marcações, ó, eu vou criar, vou fazer, né, as nervuras dessa folhinha, ó. E as nervurinhas, elas ficam brancas, né, são bem clarinhas e bem visíveis aqui nessa folha. Então, eu venho marcando bem certinho, ó, várias nervuras, ó. Quanto mais eu fizer, mais parecida com a folha da couve-flor, aquelas folhas que ficam perto da flor ali, mais bonito o meu trabalho vai ficar, tá? Venho aqui, ó, e vou marcando, ó, bem certinho. Venho com mais um pouquinho. Tô fazendo aqui, ó, com o pincel número 6, mas isso daqui, quem não consegue fazer com o número 6, pode fazer com o número 2 ou com o pincel 0, tá? Façam aí com o pincel que vocês acharem melhor, tá? Com que vocês conseguirem melhor. Venho aqui, ó, faço também as nervurinhas, ó, e vou puxando, ó. Venho aqui, vou fazendo essa daqui também. Mais um pouquinho aqui, ó. Sempre deixando, ó, bem delicadinho, tá? Mas tenho que puxar vários. Para esse lado aqui, ó, vou pegar um pincel um pouquinho menor, o número 2, venho, ó, com mais um pouquinho do verde soft, vou puxando, ó, vou puxar mais um aqui no meio, ajeito aqui bem certinho, ó, e vou, ó, criando os detalhes que tem na folha da couve, ó. Venho aqui, puxo aqui um pouquinho, ó, mais um pouquinho, venho nessa aqui de baixo, ó, puxo aqui, mais um pouquinho, ajeito aqui, ó, no cantinho pra dar mais volume, ó. Venho aqui, ó, como se viesse lá de trás, ó. Aqui também vou puxar um galinho. E aqui, ó. Observo bem certinho, se ainda posso colocar alguns detalhezinhos, ó. Eu vou dar um pouquinho mais de profundidade com o verde aqui, ó. Nessa voltinha que ela faz, ó. Vem com um pouquinho do branco, ajeito aqui também, ó. Pego um pouquinho do branco com o verde soft, ó. Aqui nesse comecinho, ó, vou jogar um pouquinho, pra ficar mais visível, ó. Aqui e aqui, ó. Jogo um pouquinho aqui também. Venho com um pouquinho mais do verde soft e vou criando, ó, bastante nervurinhas. Um pouquinho do verde abacate. Venho aqui, ó, marco mais certinho o comecinho da folha. Venho com um pouquinho do verde kiwi, bem pouquinha tinta no meu pincel. Em alguns lugares aqui, ó, vou dar algumas pinceladinhas, ó. Vem com mais um pouquinho, vou chegar essa tinta, ó, bem em cima do risco aqui, ó.
um pouquinho, sujeirinha, do verde grama, pra me dar profundidade aqui, ó, desse lado. E pronto, ó, tá feito aqui a folha da couve. Já venho aqui, ó, para o brócolis. É bem diferente, as cores diferentes e ele é bem mais escuro. Mas pra mim, como eu disse no início, um não pode ficar sem o outro, tá? Então, por isso, eu já resolvi fazer o brócolis aqui pra vocês. Então, vamos lá. Tá. Pra pintar o brócolis aqui, essa parte aqui, ó, do talinho, eu vou usar o verde kiwi, o verde soft, o verde maçã e vou usar o verde pântano para dar profundidade, ó. Esses entremeios aqui, ó, que fica bem profundo, ele vai ser bem escuro. Então, aqui eu entro com verde pântano, tá? Então, vamos lá? Tá. Aqui, pessoal, já adiantei esse pedacinho, mas deixei outro aqui, ó, com as mesmas partes, né, pra gente pintar juntinhos no passo a passo, tá? Então, eu começo aqui, ó, com um pouquinho do verde kiwi. No meu pratinho tem um pouquinho do aquarela silk. Eu venho preenchendo primeiro essa parte do talinho, tá? O brócolis tem o talinho aqui, ó, um pouquinho mais claro do que a parte aqui das florzinhas, tá? Então, ó, venho preenchendo, pego um pouquinho do verde soft junto e venho trazendo, ó, mais um pouquinho do verde kiwi, já pego uma pinceladinha do verde soft próximo e venho preenchendo aqui, ó. Aqui também já jogo um pouquinho. Aqui, ó, tem umas partezinhas, ó, menores. Aqui, ó, e aqui, ó. Aqui, ó, na grossura, né, na largura aqui desse talinho, venho, ó, com verde soft. Passo aqui, preencho bem certinho, ó. Sujeirinha do pincel, uso, ó, pra dar uma claridade nessa parte aqui e nessa aqui também. Venho com a tinta até aqui em cima do risco, ajeito bem certinho. Mudo meu pincel, tava com o número 6, agora eu venho pro número 2, pego um pouquinho do verde maçã, um pouquinho do verde abacate, tinta bem na pontinha do meu pincel, eu venho contornando, ó, esse caule aqui, ó, pelo lado de fora, estão vendo? Venho aqui também, ó, já contorno, faço, ó, a pontinha aqui, ele não é risco reto, não, ele é cheio de marcaçãozinha, tá? Venho aqui também pelo lado de dentro, ó, e já marco. Aqui, ó, já vou deixar essa parte aqui um pouquinho mais escuro. Venho com a sujeirinha do verde grama, junto com o verde folha e o verde abacate, que eu tava usando, e já dou uma profundidade aqui, ó. Venho com mais um pouquinho, venho aqui também, ó, já vou dar uma profundidade aqui, ó, também, dando esse detalhe, ó. Venho aqui também, ó, já passo mais um pouquinho, espalho um pouquinho pro lado e para o outro, ó. Aqui dentro, ó, tem mais uma marcaçãozinha, então, eu venho com mais uma sujeirinha do verde grama, um pouquinho do verde maçã junto, venho aqui dentro, ó, e vou criar uma marquinha, ó, bem fininha, estão vendo, ó? Pego mais um pouquinho do verde soft, vou deixar essa parte de cima aqui um pouquinho mais claro, ó. A parte clara tem que aparecer, ó, dentro lá do miolinho, tá? Ó, dessa forma. Venho com mais um pouquinho do verde abacate, pego junto com o verde grama, venho contornando aqui, ó. Aqui, ó, vou criar aquele detalhe, né? Onde a gente corta aquelas folhinhas bem pequenininhas, ó. Então, eu escureço um pouquinho com verde pinheiro. Venho aqui também, ó. Dou um pouquinho mais de profundidade. Continuo, ó, com verde abacate e o verde grama. Vou contornando aqui bem certinho pelo lado de fora aqui também. Venho com a sujeirinha do verde soft e passo aqui, ó. Porque aqui, ó, vai aparecer um pouquinho o miolinho desse caulezinho também. Venho novamente, ó, faço esse contorno e trago aqui, ó, mais um pouquinho do verde grama e o verde abacate, contorno aqui, ó, esses talinhos, ó. Aqui, ó, onde eu vou começar a fazer as florzinhas do brócolis, vai ficar um pouquinho mais escuro e venho trabalhando um pouquinho mais do verde grama com verde abacate. Venho aqui também, ó, e vou contornando, ó. Notem, ó, que entre um talinho e outro vai ficando um espacinho, tá? Venho aqui, deixo essa parte aqui, ó, novamente um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, por baixo da folhinha,
Venho pincelando também, pego um pouquinho mais do verde grama, com um pouquinho do verde folha. Venho aqui, ó. Já deixo, ó, como se fosse uma sombra aqui por baixo dela, tá? Venho aqui nesse estalinho bem pequenininho aqui por trás, ó, e contorno também, dessa forma, ó. Notem, como eu disse, entre um espaço e outro, entre um talinho e outro, ficou essa parte aqui, ó. Aqui eu venho com um pouquinho do verde pântano e um pouquinho do verde pinheiro. Pego os dois juntos no meu pincel e venho dando a profundidade. Essa parte aqui, ó, fica mais escura, porque é bem profunda lá no brócolis, ele é bem fechadinho. Então, ó, eu preciso fazer esses espacinhos aqui, ó, que sobra de uma cabecinha, de uma partezinha de flor e outra, bem mais escuro, porque ela vai pegar bastante sombra, tá? Aqui, ó, na parte de cima do talinho, ó, eu também escureço dessa forma, usando a sujeirinha de tinta que tem no meu pincel, eu vou passando até escurecer. Aqui também, ó, vou criar uma profundidade, ó, bem pouquinha, venho espalhando, ó, fazendo a junção de um lado e de outro. Nesse talinho, passo aqui, ó, na parte de cima, pra dar, ó, profundidade, tá? Porque ela vai entrar lá por baixo da florzinha do brócolis, né? E venho aqui também, ó. Aqui tem uma folhinha, então eu tenho que ter bastante cuidado pra não tampar ela, tá? Venho pincelando aqui, ó, dando profundidade, ela vem até aqui. Então, eu faço a junção, deixando, ó, o espaço pra pintar a folhinha. O brócolis tem umas folhinhas bem pequenininhas colado aqui nesses detalhezinhos. Pego uma pinceladinha de tinta, passo aqui, ó, porque eu preciso dar profundidade nesse talinho, porque a florzinha, ele fica bem pra dentro, né? A florzinha ressalta aqui. Venho aqui também, ó, mais um pouquinho, ó, e finalizo aqui, ó, já vindo com a parte mais escura, ó, dou um pouquinho de profundidade aqui embaixo e aqui por cima, ó, também. Limpo, tiro todo o excesso de tinta do meu pincel, venho aqui, ó, dou profundidade aqui também. Venho com mais um pouquinho do verde pântano pra escurecer aqui um pouquinho mais e aqui por baixo também, ó. Essa folhinha, geralmente, é bem escura, então, eu venho com verde pinheiro. Aqui tem uma, ó, bem fininha, tá meio de lado, ó. Eu venho, ó, pincelando e vou desenhando, ó, essa folhinha aqui primeiro, ó. Tá de ladinho, e ela vem até aqui, ó. Vem com mais um pouquinho de tinta pra escurecer essa parte aqui, ó. Trago esse aqui até aqui. Preciso fazer, ó, essa daqui. Então, venho com um pouquinho mais do verde pinheiro. Venho, ó, pincelando a folhinha, ó. Ela vai pegar aqui, ó. Mais um pouquinho. Trago aqui, ó. Com verde abacate, vem com um pouquinho dele com verde folha e vou passando aqui, ó. Pra dar deixar ela mais visível, ó. Mais um pouquinho. Aqui por baixo, pra fazer uma sombra, ó, pra essa folhinha, venho com um pouquinho do verde pântano. Um pouquinho mais. Vou jogando a tinta, ó, bem aos pouquinhos, tá? Vem com a sujeirinha mais de tinta. Aqui, ó, vou ajeitar esse talinho aqui, que ele vem até aqui, ó, lá por trás da folha, ó. Ajeito aqui, trago ele, ó, até aqui em cima, ó. Vem com um pouquinho do verde abacate, verde pântano com um pouquinho do verde pinheiro. Desenho a folhinha aqui por trás também, ó, porque eu preciso deixar ela bem visível. Um pouquinho do verde maçã. E aqui, ó, vou passar um pouquinho também. Vem com mais um pouquinho do verde folha e passo aqui, ó, nessa folhinha aqui também, ó. Tá. Mudo o meu pincel, pego o pincel número 6, venho com um pouquinho do verde pinheiro e do verde pântano, porque eu preciso fazer aqui, ó, a divisão entre as florzinhas do brócolis, tá? Ele é bem mais escuro, então, ó, venho com o verde pântano
e o verde pinheiro. Passo aqui novamente, ó, pra dar profundidade nesses talinhos. Um pouquinho mais do verde pântano. E venho desenhando aqui, ó. Nos talinhos aqui, ó, no comecinho dele, eu tenho que dar bastante profundidade, porque a florzinha, como eu disse, ela vira aqui, ó. Então, ela vai fazer um pouquinho de sombra nessa parte. Venho com um pouquinho mais, vou pincelando aqui, ó, bastante. Venho com um pouquinho mais aqui também, sem medo, ó. E vou jogando aqui, ó, até aqui, ó. Mais um pouquinho do verde pinheiro. Pego esse verde pinheiro junto com o pântano e já dou umas pinceladas, ó. Deixo bem pouca parte aqui nessas florzinhas sem tinta, tá? Mudo meu pincel, pego uma pincelada do verde abacate, venho aqui, ó, deixo essa parte aqui, ó, um pouquinho mais escura, ó, mais visível, venho com mais um pouquinho de tinta, ó, e aqui, ó. Limpo o meu pincel, venho com um pincel pituá. Eu vou usar um pincel bem pequenininho aqui, é o número 2, tá? Pego, ó, um pouquinho do verde pinheiro, um pouquinho do verde grama e venho batendo aqui, ó. Esse primeiro tom de verde aqui quase nem vai aparecer, ó, tá? Bato bem, venho com um pouquinho do verde grama. Pego junto um pouquinho do verde abacate e venho aqui, ó, bem no meio dessa parte, pra dar, ó, bastante volume. Venho novamente com verde pinheiro. Venho aqui, ó, agora eu tô usando, ó, verde pinheiro puro. Venho com um pouquinho do verde grama. Na hora que eu passo esse verde grama com verde abacate, eu abro um pouquinho o pincel, porque eu quero que esse tom de verde fique mais aqui no meio, ó, pra dar bastante destaque nessas bolinhas, nessas florzinhas, tá? Venho novamente com verde pinheiro, preencho aqui, ó, vou abrindo o meu pincel, ó, sem medo. Aqui já uni aqui com a folhinha, ó, nem tem problema, ela quase nem vai aparecer, tá? Pego um pouquinho do verde folha e dou umas batidinhas, ó, bem no meio, tá? Pra dar bastante volume, ó, volto aqui, dou mais umas batidinhas e aqui também, ó. Sempre mais no meio pra dar bastante volume, ó. Deixo o meu pincel aqui por trás, ó, tem mais uma florzinha aqui do brócolis, que aparece lá por trás, ó. Então, eu faço aqui a divisão, ó, com um pouquinho do verde pântano, venho com verde oliva, tô usando o pincel número 6, e vou preencher aqui, ó. Venho, ó, com o pincel 0, um pouquinho do verde abacate, um pouquinho do verde folha. Venho com o pincel, ó, bem carregadinho de tinta. Como eu falei, ó, os pontinhos, as florzinhas do brócolis aparece um pouquinho mais, são sementinhas um pouquinho maiores do que do couve-flor, tá? Então, em alguns lugares, ó, eu vou deixar mais marcadinho, estão vendo, ó? Um pouquinho do verde pinheiro, venho aqui, ó, vou deixar, ó, mais marcadinho. Novamente, com verde folha e um pouquinho do verde abacate, venho aqui, ó. Aqui também, ó, vai aparecer alguns, ó. Eu posso também dar uma pincelada do cinza chumbo, porque algumas sementinhas, ó, que ficam mais nas laterais, assim, ó, fica um tom meio acinzentado, ó. Então, eu venho aqui, ó, bem pouquinha tinta no meu pincel e vou pincelando, ó, bem aqui por fora, ó. Sempre deixando, ó, mais visível essas sementinhas do brócolis, tá, ó. Aqui também, vou virando o pincel, ó, pra aproveitar melhor a tinta. Venho aqui, ó, dou algumas, ó. Esse daqui, ó, que já tá mais seco, em alguns lugares, ó, volto pincelando. Vem com um pouquinho do cinza, ó, cinza chumbo, aqui, ó, um pouquinho mais do verde maçã, dou algumas pinceladinhas em alguns lugares, ó. E dessa forma, as sementinhas vão ficando, ó, mais visíveis, tá? Do que ali do couve-flor, né? Porque a do brócolis é maior, tá?
venho aqui também, ó, passo um pouquinho a mais aqui, ó. Vou pincelando, ó, conforme eu ver que é necessário, tá? Aqui também passo um pouquinho a mais aqui, ó. Vem com um pouquinho do cinza chumbo aqui também e dou umas pinceladinhas aqui, ó. Observo bem certinho se tá faltando retocar algum lugar. Venho aqui, ó, com esse pincel mesmo, tá? Um pouquinho do verde abacate e reforço aqui, ó. Em alguns lugares, ó, eu preciso fazer uns detalhezinhos um pouquinho menor, ó, bem com bastante cuidado, ó, pra não ficar muito forte, tá? São pontinhos, ó, lá por dentro, tá? Venho aqui e refaço esse aqui, esse também aqui, vou passar mais um, ó, dando bastante profundidade. Aqui também vou puxar um, ó, bem suave, ó. E aqui, ó, deixo essa parte aqui do talinho um pouquinho mais forte. Venho, ó, com um pouquinho só desse verde maçã, ó, vou dar um destaque aqui pra essa folhinha aparecer um pouquinho mais, ó. E essa daqui, ó, vou pegar aqui por cima, ó. Mais um pouquinho do verde folha, ajeito aqui, ó, o talinho. Esse aqui também, aqui puxo mais um bem suave, ó, lá por dentro, dando um pouquinho de profundidade. Observo bem certinho, venho com um pouquinho do branco, bem pouquinha tinta no meu pincel, esse pincel zero mesmo, e vou, ó, fazer alguns pontinhos aqui na couve-flor também, ó, tá? Pra ela ficar um pouquinho mais visível. Mostrar um pouquinho mais, né, as sementinhas, ó. Venho aqui. Pouquinha coisa, tá? Porque como eu passei uma base aqui, ó, antes do branco, ele não vai ficar esse branco tão forte como no vidrinho. Então, eu venho, ó, alguns pontinhos, ó, tá? E pronto. E olha só como que já vai ficando o trabalho. Bem, eu posso colocar, ó, um pouquinho de sombra aqui ou não, tá? Como aqui, ó, ele tem que aparecer bastante as sementinhas, eu não vou colocar a sombra, tá? A sombra aqui certinha do elemento. Eu venho, ó, com um pouquinho mais do verde abacate e vou dar alguns pontinhos aqui, ó, com verde grama também, ó. Mais um pouquinho, vou pegar a tinta, ó, que tá aqui no meu pratinho. Vou dar umas pinceladinhas aqui por fora, pra deixar ele mais natural, ó, mais visível aqui um pouquinho, ó. Vem com um pouquinho mais do verde grama, vou fazer isso, ó, aqui também. Um pouquinho do verde abacate. E pronto, ó. O nosso trabalho já vai sendo concluído. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Como eu falei, um trabalho fácil de fazer, compondo mais um dia da nossa semaninha, feito com todo carinho para vocês. E eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.